São Paulo tinha um costume muito bonito. São Paulo fez 5 grandes viagens. E por onde ele viajava, ele formava comunidades, reunia o povo, dava um direcionamento, formava uma comunidade. E tempo depois, ele escrevia uma carta para essa comunidade, geralmente com o objetivo de animá-los na fé. E muitas vezes, quando ficava sabendo que um problema de ordem pastoral, moral ou coisa do gênero estava acontecendo naquela comunidade, ele escrevia para combater esse tipo de coisa. Essas cartas que São Paulo escreveu, orientando, exortando os irmãos na fé, tornou-se então as cartas bíblicas, que nós lemos na missa de hoje, para nos corrigir também. Porque se serviu para aquelas comunidades cristãs primeiras, serve também hoje para nós que vivemos o mesmo cristianismo. É muito normal então a gente perguntar: você que andou então por todas as cidades do Brasil, qual foi a cidade que você mais gostou? Então, de todas as capitais que você conheceu, qual você mais se identificou? Então também perguntamos isso a São Paulo. De todas as comunidades que São Paulo fundou, das comunidades que São Paulo escreveu, qual foi a que ele mais gostou? E nós temos uma tendência grande a dizer que foi a comunidade dos Filipenses. São Paulo tinha uma aptidão maior pela comunidade dos Filipenses. E por quê? Por 2 motivos. Primeiro, quando a carta chegava na comunidade de Filipe, então eles reuniam as pessoas e diziam: olha o que São Paulo mandou para a gente. Aí eles se sentavam em torno da carta e cada um ia reproduzir. Pegava o objeto que escrevia e cada um fazia sua carta também e levava para a sua família. Quer dizer, uma carta que São Paulo mandava era capaz de evangelizar uma multidão, porque as pessoas reproduziam a carta de São Paulo. O que é que nós temos que fazer hoje? A mesma coisa. Só que hoje nós temos uma tendência muito grande de reproduzir as notícias que não edificam. Nós vamos à missa, nós escutamos a mesma palavra de Deus, a mesma carta de São Paulo, mas nós não temos aquela iniciativa que a comunidade de Filipe teve, de chegar em casa e dizer o que encantou a cada um de nós com aquilo que nós celebramos na Eucaristia. Essa iniciativa, essa atitude engrandecia muito o coração de São Paulo, alegrava muito o coração do apóstolo, porque ele tinha certeza que uma carta que escrevia chegava a todas as famílias daquela comunidade cristã. Mas não apenas reproduziam a lição de vida de São Paulo, ali também eles doavam bens materiais e atendiam os necessitados da comunidade cristã. Imaginemos então o bem que uma simples carta fazia à comunidade de fé e aos irmãos necessitados da comunidade de Filipe. Com isso, o apóstolo só poderia alegrar o seu coração. Então hoje, ele começa desejando na carta o que nós desejamos no início de cada missa: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. A graça de Deus está sendo tão desperdiçada ultimamente que nós podemos comparar até a água da Caerne. Quando a gente passa aqui na rua pública,
e vê jorrando 2, 3 dias, até que alguém vá ali e conserta, né? Desperdício de água. A graça de Deus está se derramando assim, ó, se desperdiçando por aí, e nós desperdiçando a oportunidade de ser beneficiado com essa graça. E o amor, a graça, a paz e o amor de Deus. O amor de Deus tem sido ultimamente tão desvalorizado, porque nós não aprendemos ainda, ou não imprimimos ainda o mandamento do amor, e não alcançamos a graça de amar. Não alcançamos a graça de amar. E só vamos alcançar a graça de amar quando permitirmos ser amado. E amado em primeiríssimo lugar pelo Senhor nosso Deus. Então queremos hoje manifestar o desejo de compreensão daquilo que viveu a comunidade de Filipe e daquilo que está explícito na Sagrada Escritura. Nós devemos reproduzir o bem que Deus nos proporciona. O Evangelho de hoje nos ensina uma coisa extraordinária. Geralmente Jesus é interrogado. Geralmente alguém chega para Jesus e pergunta: mestre, isso pode ou não pode? Mestre, o que é que o Senhor diz a esse respeito? Só que hoje, curiosamente, é Jesus que pergunta. Jesus está na casa dos fariseus e se encontra com duas classes de sua época: os legalistas, os homens da lei, e os fariseus, os detentores do conhecimento. Então Jesus pergunta a eles: olha aqui, hoje é sábado, é lícito ou não fazer o bem no dia de sábado? Interessante. Jesus pergunta a teoria: é justo ou não fazer o bem no dia de sábado? Então não tem resposta, ele provoca um pouquinho mais. Se um filho seu cair no buraco, um boi cair no buraco porque é sábado, você vai deixar morrer ou você vai resgatar? Eles não responderam. Os fariseus e os legalistas não tiveram a capacidade de dizer sim ou não a Jesus. Preferiram silenciar. A teoria eles não foram capazes de apresentar. Aí Jesus olha para eles e diz: se vocês não me apresentam a teoria de vocês, eu apresento a minha prática de fé. Vem aqui, pega um deficiente e coloca no meio deles, resolve o problema da deficiência do agora ele vai embora, porque resolveu o problema aqui com os fariseus. Faz o bem, cura em dia de sábado e diz: se vocês não me apresentarem teoria, eu apresento a prática. Hoje é sábado, eu fiz o bem, o que é que agora vai acontecer? Nada, porque o bem não tem dia nem hora para ser feito. O bem não tem dia nem hora para ser feito. O bem acontece de acordo com o coração generoso e com a necessidade de cada um. Quando necessidade e coração generoso se encontram, o bem acontece. Seja qual for o dia, seja qual for a hora. Não tem data nem local marcado para acontecer. Nós somos grandes, nós somos importantes, nós só não podemos nos sentir mais importantes do que nós mesmos, não pode. Mas nós somos tão importantes porque Deus nos fez acima de todas as criaturas e pouco abaixo dele mesmo. Somos tão importantes que Deus nos fez recipientes do seu amor, destinatários da sua graça. Então qualquer lei é inferior ao homem. Qualquer lei é inferior ao homem. Porque a lei deve estar a favor do homem. Assim como o sábado estava para o homem e não o homem para o sábado. Então hoje que lição de vida Jesus nos dá? Não tem dia nem hora para fazer o bem. E quero ainda dizer uma coisa: quando nós nos programamos para fazer o bem, ele tem um valor. Quando eu agendo aqui para ir fazer o bem a alguém, isso tem um valor. Mas quando eu sou surpreendido com a necessidade e fico comovido diante da situação
abro o meu coração e dou o que tenho para que o bem aconteça, isso é incalculável. Quando o bem acontece de forma inesperada, ele representa muito mais para nós do que aquela coisa programada que a gente faz para acontecer. Portanto, hoje vamos voltar para casa imprimindo em nós 3 desejos. Primeiro, de fazer sempre o bem. Segundo, de proliferar o bem, como fazia a comunidade de Filipe. Como fazia a comunidade de Filipe. E terceiro, ajudar com o que temos. Ninguém é tão pobre que nada tenha para doar. E ninguém é tão rico que não precise da ajuda do outro. Essa reciprocidade ou cumplicidade deve acontecer sempre na nossa vida. Ao nosso lado existirá sempre um necessitado. E necessitados, nós vamos estar sempre ao lado de alguém que pode nos ajudar. Que Deus então nos ilumine para compreendermos que a força do Evangelho é grande na nossa vida. E será bem maior quando houver consciência da nossa pertença a Cristo e a sua igreja. Assim seja. Amém. Apresentemos nossos pedidos, nossas preces ao Senhor, nosso Deus.